são merecidos. A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, momento com Deus. E o tema hoje é oração. Para falar sobre esse tema, vamos meditar no livro de Salmos de número 29. Livro de Salmos de número 29, para falarmos acerca do tema oração. Salmos de número 129, Salmos de número 29, versículo 1 e 5, diz assim, a palavra do Senhor. A partir do versículo 1. Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Isso quer dizer, devemos entregar a Deus tudo que lhe é devido como tributo merecido. Nossas vidas pertencem ao Senhor. O salmista, quando ele escreveu esse salmo, Davi, ele descreve a voz de Deus e como devemos ser, como devemos ouvir ao Senhor e também devemos tributar ao Senhor, entregando a Ele a nossa vida, também louvando, glorificando ao Senhor pelo seu grande poder. E o versículo 2 desse Salmo de número 29 fala acerca da entrega, também da adoração, porque ao Senhor é devida a glória. Devemos adorar, bendizer o seu nome, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. E também sensibilidade. Ouve-se a voz do Senhor, estarmos prontos a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que Ele tem a nos dizer, termos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Principalmente Deus falando ao nosso coração. E submissão à voz poderosa do Senhor, submissão àquele que tem todo o poder, porque Deus é Senhor e merece a nossa atenção, merece a nossa adoração, merece o nosso louvor. E também no versículo 5 desse salmo, é salmo de número 29, versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Isso nos faz entender que Deus quebranta o coração. Se desejamos ouvir a voz do Senhor, precisamos entregar nossa vida a Ele, nos achegarmos a Ele, para que possamos ouvir a sua voz. Salmos de número 25, versículo 14. Quando precisarmos ouvir o que Deus tem a nos dizer, precisamos começar adorando, abrirmos o nosso coração a Deus e começarmos adorando, louvando ao seu santo nome. Louvando, exaltando a Deus, dando honra, glórias àquele que tem todo o poder e nos achegarmos a Ele para que possamos ouvir a sua voz. E também precisamos estarmos dispostos a obedecer a Deus, nos tornando submissos ao que Deus quer nos falar e termos um coração quebrantado, disposto a ser mudado, transformado por Deus, disposto a fazer
a vontade de Deus. Isaías capítulo 57, versículo 15. Prepare-se para ouvir a voz de Deus. Versículos 6 e 11 do Salmo de número 29. Quando ouvimos a voz de Deus, recebemos. Ele faz saltar como um bezerro, o Líbano e a Sidom como bois selvagens. Nos alegramos na presença de Deus. A presença de Deus traz a paz, traz o consolo ao coração. E também sobre o poder de Deus. Versículo 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. O Espírito Santo, ele nos enche do seu poder, no fogo da unção, e podemos ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. E o temor é o temor a Deus. A voz de Deus faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Tornamos-nos, pois, tementes a Deus, quando ouvimos Deus falar, nos ensinando o que devemos fazer. Vida, a voz do Senhor faz criar as forças. A voz do Senhor, do seu templo, tudo diz glória. A nossa vida se torna abundante ao reconhecermos a voz de Deus, seu poder e soberania. O reino, o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Um dos sinais do reino de Deus em nossas vidas é ouvir as ordens de Jesus. Paz, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. A voz de Deus traz alento para aquele que está aflito, para aquele que está com a alma angustiada. A voz de Deus traz alento, traz paz ao coração. Quando ouvimos a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus é receber com alegria em seu coração a Deus. Ouvir a voz de Deus nos faz com que sejamos transformados, mudados, porque o próprio Deus se encarrega de fazer a mudança. Deus falando com o homem. Deus, ele fala no meio da tempestade, que significa lutas, os temporais, as dificuldades. Mesmo no meio da tempestade, Deus fala com os seus. Como Davi conseguiu sentir a presença e ouvir a voz de Deus, mesmo em meio à perseguição, à tribulação, a tudo que ele estava passando. Mas Davi, ele pôde sentir a presença de Deus e ouvir a voz de Deus, Deus falando ao seu coração. Deus, ele fala ao tempo todo conosco. É nós que muitas vezes não damos ouvido à voz de Deus. Mas só ouve quem está pronto, quem está disposto a obedecer a Deus. Para quem já conhece como Deus fala, até em mínimas coisas consegue perceber e entender que é Deus, é a presença de Deus sendo manifesta e Deus falando. Fiquemos atentos para ouvir e entender o que Deus tem a nos dizer. Fiquemos atentos para ouvirmos a voz de Deus, aquele que fala em meio à tormenta, aquele que fala em todo tempo, aquele que está pronto a falar conosco, o Deus que tem todo o poder,
que fala ao nosso coração. A palavra do Senhor está dizendo, falando acerca disso, podermos ouvir a voz de Deus, podermos, ouvindo a voz de Deus, sermos fortalecidos, ouvindo a voz de Deus, permanecermos fiéis. E essa palavra fala acerca de ouvir a voz de Deus, entender o que Deus quer nos transmitir. E o salmista, ele fala sobre as 7 formas de Deus falar. O salmista Davi mostra nesse texto bíblico que ele viveu forte tempestade. Ele enfrentou grandes perigos de morte, mas a palavra de Deus diz que Davi estava sempre pronto a ouvir a voz de Deus, sempre pronto a ouvir a voz do Senhor, e para isso ele se mantinha sempre em comunhão com Deus, para ouvir a voz de Deus. O Salmo de número 29, versículo 1 e 5, fala que Deus, ele quer falar conosco, mas para que possamos ouvir e entender Deus falando conosco, temos que nos aproximarmos dele, aproximarmos através da oração, por meio da palavra. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículos 36 e 37, Deus está sempre pronto a falar conosco e nos responder. Desde o início da criação, Deus sempre falava com o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 8. Mas o primeiro ser criado por Deus, o primeiro humano criado por Deus, se afastou de Deus, não mais ouvindo a voz de Deus por causa do pecado. E em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, no tempo dos profetas, a manifestação do Espírito Santo era rara, mas Deus sempre levantava seus servos para falar em seu nome. Mas quando Deus se dirigiu a Samuel foi a primeira visão manifesta da parte de Deus foi dada a Samuel. Quando Deus fala com Samuel. Podemos citar também o rei Saul. Foi um triste exemplo de pessoa que recebeu a unção de Deus, ouviu a voz do Senhor, mas se afastou de Deus e foi perdendo sua vida espiritual, se afastando de Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. No início, Saul era cheio do Espírito Santo e até profetizava. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 e 10. Como Deus fala conosco? Deus, ele pode falar conosco de várias formas, da forma que ele quiser, por meio da sua palavra, por meio de um louvor no momento da adoração, por meio de uma revelação do seu Espírito Santo. Deus pode falar conosco de várias formas e no silêncio Deus fala conosco também. Porque às vezes não ouvimos a voz de Deus? Vamos refletir sobre Saul e aprender sobre os motivos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. 1 Samuel, capítulo 14, versículos 36 e 37, para encerrarmos. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto
um homem sequer deles, e disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel. Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Saul era um homem forte, de boa aparência, que se destacava no meio do povo. Quando foi ungido rei e começou a prosperar, a vaidade entrou em seu coração e começou a agir de uma forma independente de Deus, não consultando mais a Deus. Alguns fatos demonstram a vaidade de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 até o 23, quando Saul ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote, antes que Samuel chegasse. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 20 e 30, juramentos feitos por Saul com arrogância, colocando vidas em risco. E também em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 35, levantou um altar na intenção de convencer a Deus. Saul começou bem e terminou mal. Recebeu a unção e cresceu, mas se envaideceu, achando que seu próprio ego e sua capacidade lhe davam sucesso. Quando Saul deixou de consultar a Deus, a vaidade já havia entrado em seu coração, e Saul ele agiu de formas que não agradou a Deus. Isso demonstra, volto a dizer, quando ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel, quando fez juramento colocando vidas em risco e quando levantou um altar para convencer a Deus. A vaidade impede o ser humano de ouvir a voz de Deus, pois se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmos de número 66, versículo 18. Por isso o mundo tem enchido as pessoas de vaidade, orgulho, a arrogância, o que tem afastado vidas da presença de Deus. E Saul, ele se afastou da presença de Deus, deixou de ouvir a voz de Deus quando a vaidade entrou no seu coração. Em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 5 e 6, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul prosseguiu pelo caminho da autossuficiência, tentando viver por si mesmo e sem Deus. A vaidade de Saul se tornou em rebeldia por causa da desobediência. Parou de fazer a vontade de Deus, e quando parou de fazer a vontade de Deus, ele não mais ouviu a voz de Deus, porque ele quis e preferiu seguir a sua própria vontade. Exemplos da desobediência de Saul: 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 e 22. Ofereceu sacrifícios que Deus não aceitava. 1 Samuel 15, 20 e 30, 15, 27 e 30. Rasgou o manto do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 6 e 7. Procurou uma feiticeira para consultar mortos. Depois que Saul seguiu sem Deus e em desobediência cometeu diversas atrocidades,
demonstrando que estava distante do Senhor, que estava longe de Deus. Ele, a partir disso, não ouvia mais a voz de Deus, porque havia se distanciado de Deus. O declínio de Saul foi rápido e com um final drástico, com sofrimento para ele e para a sua família e para o povo. A obediência traz a bênção de Deus, mas a desobediência traz desgraças inevitáveis. A desobediência de Saul atraiu desgraças para a sua vida, para a sua família e para o povo de Israel. Por mais que pareça ser difícil, saiba que obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus disse para Samuel, que dissesse a Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Muitas vezes Deus fala conosco e não obedecemos. Por isso não conseguimos ouvir mais a sua voz, pois o Senhor já falou. Saul, Deus já havia falado com ele. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse, mas quando ele deixou de fazer, obedecer, cumprir com o que Deus estava lhe ordenando, ele não ouviu mais a voz de Deus, porque ele já sabia o que Deus estava requerendo dele, mas ele não estava disposto a obedecer, não estava disposto a cumprir com o que Deus estava requerendo. E muitas vezes o homem já ouviu a voz de Deus, sabe o que Deus está requerendo dele, mas quando não está disposto a ouvir, prefere continuar na desobediência, então ele não ouve mais a voz de Deus. E a palavra de Deus, quando fala acerca de Saul, por causa da desobediência, ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Por causa da desobediência, Saul, ele não ouvia mais ao Senhor. Ele já havia deixado de ouvir a Deus quando ele deixou de obedecê-lo. Ele deixou de ouvir a Deus quando ele deixou de cumprir com o que Deus havia lhe ordenado. A palavra de Deus, quando fala acerca de Saul, Saul sendo ungido, capacitado por Deus, mas a vaidade entrou no seu coração, o tornando um homem desobediente a Deus. E quando isso aconteceu, ele não mais ouvia a voz de Deus, não mais ouvia Deus falar com ele como antes falava, porque antes Saul estava disposto com humildade a ouvir a voz de Deus e cumprir com o que Deus falava. E Deus sempre falava com ele, porque sabia que ele estava disposto a cumprir, disposto a obedecer, sempre se humilhando na presença do Senhor, sempre pronto a ouvir a voz do Senhor, não fazia nada sem antes ouvir a voz de Deus, porque ele queria cumprir, sempre cumprir com o que Deus ordenava. Deus, ele quer falar conosco sempre, por isso precisamos estar atentos para ouvir sua voz. Por isso precisamos estar atentos e sempre consultando a Deus para saber o que Ele quer de nós, qual é a sua vontade, o seu querer para a nossa vida, o que Ele quer que façamos. Vamos nesta noite clamarmos a Deus, pedirmos a Deus para que possamos estar sempre dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder,
Suplico a ti, grande Deus Jeová, que o Senhor venha, meu Deus, através do teu Espírito Santo, nos ensinar a obedecermos a ti, ó Deus, e sempre falar conosco. Ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, venha sempre falar conosco sobre o teu querer, a tua vontade, ó Deus, para a nossa vida. Que o Senhor sempre, ó Deus, venha falar conosco, nos ensinando o que devemos fazer, de que forma devemos agir. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor sempre esteja na direção, que o Senhor sempre esteja no controle de tudo, para que, ó Deus, a sua obra seja realizada, para que em tudo sejamos abençoados pelo Senhor. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário, Momento com Deus, alguns minutos na presença de Deus para meditarmos sobre esse tema. Deus, ele não quer deixar de falar conosco, mas o que nos impede de ouvirmos a voz de Deus é quando trilhamos o caminho da desobediência. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei na live O Grande Clamor da Madrugada e também a poderosa campanha O Livramento do Laço do Passarinheiro e da Peste Perniciosa. No nome do Senhor Jesus, na madrugada, a partir das 3 da madrugada, convido vocês para que tire alguns minutos do seu descanso para juntos buscarmos a Deus. A transmissão será simultânea por essa página aí do Facebook e também por esse canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.